para esse bate-papo, a gente trouxe aí o André Saconato. O André, enfim, foi meu colega de fé, conheço aí o André há quase 30 anos, consultor, professor, doutor em economia, e ele vai falar para a gente sobre o quadro internacional. Tá? Então ele vai, aí, né, tem várias questões aí por trás do internacional de incerteza, né? O juro lá fora num nível alto, China desacelerando, problemas do mercado imobiliário, enfim, como é que tudo isso, né, afeta o mundo e, obviamente, guerras, né, e isso nos afeta. O Humberto Dantas também foi colega meu. O Humberto eu conheço aí há mais de 30 anos, né, Humberto? 32 anos, né? O Humberto eu estudei com ele no colégio. Ele é consultor político da Foreign Intelligence, tá? Então ele está com a gente nessa empreitada aí desde o início ali na 4E e na sequência Foreign Intelligence, fazendo para a gente justamente todo esse mapeamento político, e o político importa em todos os lugares, mas no Brasil acho que importa um pouco mais, né? Então temos aí o governo Lula finalizando seu primeiro ano, problemas de governabilidade, né? Não é o mesmo Lula dos 2 primeiros mandatos, temos um Congresso diferente, temos relações entre os poderes diferentes do que a gente tinha lá atrás, temos desafios muito relevantes, temos de reformas, né? Então o Humberto vai comentar um pouco sobre esse tema. Tudo isso, no fundo, acaba sendo premissa para desenhar o cenário doméstico, que é o que afeta em grande medida os cenários ali regionais e setoriais para as empresas. E aí o Lavieri, que é cofundador aqui da Foreign Intelligence e hoje economista-chefe, vai falar sobre o cenário doméstico e sobre os impactos disso tudo na economia doméstica, com as incertezas que estão colocadas para o Brasil, né? Então temos toda a discussão do fiscal, a incerteza em relação a atingir o equilíbrio primário para o ano que vem, mas além disso tivemos o PIB ontem divulgado, que cresceu e surpreendeu muita gente. Na verdade, aquele crescimento, o Lavieri deve falar, mas, enfim, ele cresceu, mas a base diminuiu, então é como se tivesse de fato caído, tá? Como os economistas vinham prevendo. Mas vale dizer, o que se confirmou aqui é um crescimento forte esse ano, aí na casa dos 3, pouco acima de 3, mas com uma desaceleração importante já em curso e contratada para o ano que vem. E a incerteza em relação ao mercado de trabalho, né? Então, enfim, o Lavieri vai explorar, mas tem fatores que estavam presentes nos últimos 2 anos, que a economia veio crescendo em torno de 3, e que não estarão presentes no ano que vem. Por outro lado, temos esse movimento de juros, né? Então, assim, isso obviamente dá um rebalanço e puxa outros setores, mas vocês vão ver que o impacto talvez fique mais para 25 do que para 24. Então, assim, 24 vai ser um ano duro, complexo, difícil, né? E a gente vai explorar um pouco isso aqui, porque diante de um cenário, né, independentemente do cenário que se coloca, as empresas e as pessoas continuam tomando decisões, né? E o nosso trabalho é justamente fornecer a informação, o ferramental e as projeções para que as empresas possam tomar melhores decisões, tá? Tudo que a gente vai mostrar aqui em termos de dados, projeções, como eu disse, é o ponto de partida, tudo isso está dentro da nossa plataforma, tá? Depois, quem quiser conhecer mais, eu diria para nos acionar a nossa equipe comercial. Inclusive, temos uma nova versão dentro da plataforma que é gratuita, tá? Claro, reduzida em termos de número de séries, mas já dá uma boa ajuda, né, para quem está se programando aí para os próximos anos, tá? Então, entrem em contato com a gente e aí vamos passar então para o evento, tá? O evento vai contar então com os 3 convidados aqui. O Bruno é da casa, o Dantas também, né? O convidado externo aqui é o Saconato, mas cada um vai ter 20 minutos para explorar o tema. Então, o Saconato vai falar de internacional, o Dantas de política e o Lavieri de economia doméstica. Cada um vai ter 20 minutos, eu vou ser o chato aqui do tempo. E na sequência a gente abre aí também para mais uns 20 minutos de perguntas de vocês que estão aqui no Nova Bra e de quem está em casa, tá? Hoje a gente está com um recorde de inscrições, tá? Estamos com mais de 600 inscrições no online, então casa cheia, né? Muita gente assistindo
e espero que vocês gostem do evento e possam, de fato, aí tomar melhores decisões para 2024. Chamo, então, o Saconato para fazer a sua fala. Pode vir aqui, Saconato. Acho que a apresentação já está aqui. Passador de slide. Aqui é o passador, né? Vou ficar aqui na frente. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem for ver a gravação depois. Agora virou moda falar isso. Bom, quando eu recebi esse convite... Não, primeira coisa, eu vou marcar o tempo aqui, porque isso foi quase um bullying. A semana inteira o Juan me mandou e-mail falando, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Eu estou pressionado aqui, eu estou me sentindo... o segundo é o desafio de falar do internacional que foi passado. Eu estava um pouco nervoso, mas depois eu vi que o Beto tem que falar de política, então eu estou tranquilo. Eu acho que eu me tranquilizei um pouquinho. Tá? Pessoal, é óbvio que em 20 minutos eu não consigo estender muitos temas, então eu vou deixar esses temas mais estendidos para que vocês nos façam questões, e aí a gente consegue explorar temas que são de maior interesse de vocês. O que eu foquei aqui? Num panorama geral do mundo, e depois em China e Estados Unidos, que ainda são, obviamente, as duas locomotivas de crescimento mundial. Tá? Cada um com suas características, mas são as principais locomotivas. Tá? Pessoal, isso aqui vai ser um movimento de sandálias de humildade para os economistas. Né? Porque antes que você falava assim, olha, eu vou instalar uma empresa no mundo. O que você falava? Pô, eu vou onde tem menor custo. Né? Eu vou para Taiwan, eu vou para a China, eu vou para a Tailândia. Hoje em dia isso não existe mais. A decisão de instalar uma empresa por um conglomerado é do Estado. Olha que coisa maluca. Em alguns setores, obviamente, não estou falando de todos, mas os setores mais importantes é do Estado. Então, assim, fazer aquela maximização de economia que a gente fazia na escola, olha, onde que eu vou colocar aqui é o menor custo, isso não vale mais. Se a gente tem mais de 90% dos insumos farmacêuticos ativos feitos na China e na Índia, se um dia der algum problema com eles, a gente não tem remédio. Ah, vou fazer nos Estados Unidos, é muito mais caro. Não existe mais essa variável caro. Existe a variável estratégica. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vou colocar isso no contexto mundial. E esse contexto mundial é sobre semicondutores. Isso vai determinar. Vocês aqui, né, que são uma empresa tech, que levam ao limite, né, esse hardware, é uma coisa muito importante. E ele não tem a ver, efetivamente, com fins civis. Eu vou falar depois um pouquinho. Depois eu vou para a China, uma nova revolução, um novo padrão de crescimento. Isso custa. Chega de real estate. Chega de infraestrutura. Não dá mais. Tem que ir para o outro lado. Mudar a locomotiva de crescimento custa. E custa muito. E isso vai bater no crescimento que nós falamos. E depois Estados Unidos. Está errado escrito ali, desculpa a grafia. A inflação assustou, mas está arrefecendo. O novo mundo é a fuga do pior cenário. Vamos passar pelos detalhes. Pessoal, eu vou fazer um corte aqui em 2001. Em 2001, a China entra na OMC, Organização Mundial do Comércio. O que significa isso? A China é um competidor fair no mundo. Propriedade industrial, direitos humanos, nada disso vale. Você está na OMC, você está na briga. Se você acha que ela fez alguma coisa errada, coloca lá um processo na OMC que vai demorar 5, 10, 15 anos, mas está lá. E ela deixou de ser a China do produto barato e ruim, daquele ventiladorzinho de R$1 na 25 de março, para quem não é de São Paulo, uma loja de comércio, uma rua de comércio popular, para virar um competidor mundial. Chegou lá em 2014, 2015, a Austrália chegou para os Estados Unidos e falou, a China está colocando pontos de espionagem dentro dos componentes da Huawei. Cuidado. Opa, ela não é mais amigo. Não é aquela que exportava um monte de produto para os Estados Unidos, fazia o produto ficar barato, o governo americano podia gastar pra caramba, porque estava cheio de produto, e aí a inflação não subia. Agora não é mais essa gente boazinha, é um competidor. Temos que pará-lo. Onde que eles foram parar? Aqui. No pulo, antes do pulo do gato chinês. E esse gráfico é bem interessante. Esses são semicondutores, pessoal, tamanho. 45 a 65 nanômetros até 5 nanômetros. A empresa chinesa principal é SMC. Percebam, ela para em 14. Em
7 a 10 e 5, ela não existe mais. Ela está 2 gerações para trás no mundo. E ainda de 5 nanômetros, que é meio vírus do coronavírus, né? Uma coisa absurda isso, que tem 10 nanômetros de raio, só coreana e TSMC. Coreana, Samsung 10%, TSMC 90%. Detalhe, TSMC, ilha no quintal da China, que se considera independente, que o Ocidente considera aliado e a China considera uma ilha revoltosa. Tranquilo, né? O ambiente. Então, esse é o cenário hoje. O Ocidente não deixa a China passar daqui, e quem faz o mais tecnológico está no quintal da China, mas é contra a China, e a China acha que ela é uma ilha revoltosa. E a China, olha só, exportação para cima, importação para baixo, está dependendo cada vez mais de semicondutor. Pessoal, resultado. Os Estados Unidos têm um poder bélico maior que a China, muito maior. Os Estados Unidos gasta 900 bilhões de dólares por ano a 1 trilhão em defesa. A China, 250. Mas essa vantagem se desfaz, vira fumaça, quando nós estamos falando a 100 quilômetros da China e a 13 mil quilômetros dos Estados Unidos, que é Taiwan. Então, o que está acontecendo no mundo hoje? Basicamente, isso que a gente fala de guerra comercial, Trump e tal, isso aí é só perfumaria, que a gente via lá. O que vale hoje? 2 coisas que é importante para a gente. Decoupling, vai haver 2 blocos no mundo, como era Estados Unidos e Rússia. Tá? Vai haver. Não tem como. As cadeias produtivas mundiais vão encurtar. As cadeias... E o custo de produção vai subir. Isso é dado pelo geopolítico, não pelo econômico. E os semicondutores vai ser o petróleo dos anos 2000. Esse é o pano de fundo que Rússia e Estados Unidos estão brigando. Já falei uma coisa aqui, aumento de custo em longo prazo. Não tem como evitar. Quebrou cadeia, aumentou o custo. Nesse contexto, como que a China aparece para a gente fazer depois as nossas previsões? O crescimento vem perdendo força pelas contradições do seu próprio crescimento e do modelo político-econômico. Explico. Quais são os motivos da desaceleração chinesa? O que é a desaceleração chinesa? De 12, 13 para 4, 5% ao ano de PIB. Tá? A gente estaria super feliz com 4 e 5. Tudo é referencial, né? Por exemplo, você faz o melhor primeiro turno do pontos corridos. Você quer ser campeão. Mas no começo do campeonato, você pensava que você não ia lutar contra o rebaixamento. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não estou colocando aqui. Palmeirense é fogo, né? Tá tudo feliz, faz brincadeira com futebol toda hora. Ô bicho chato do caramba. Eu confesso que eu sou. Bom, motivos dessa desaceleração. Nova cabeça do governo chinês, alavancagem das empresas, esgotamento do modelo de crescimento. Foram 8 minutos, né, Juan? Isso, eu tô dentro do meu planejado. Primeiro motivo, esse aqui é interessante, pessoal, nova cabeça do governo chinês. É estrutural a briga da China com o Ocidente. O Xi Jinping e o Trump dando a mão na Califórnia é pura formalidade. Esse cara aqui, pessoal, Wang Hanin, ele é o principal pensador dos últimos 3 governos chineses. É um cara super... O que o pessoal fala de um livro sobre ele? Ele prefere a sombra aos holofotes, workaholic, teórico político de óculos e fala mansa, muito inteligente, extremamente inteligente. Mas o que é notável é que ele foi o principal artífice do pensamento dos últimos 3 governos chineses. Pessoal, rapidamente, o cara é o Wang Hanin. Na adolescência, ele era um grande defensor da liberdade. Ele via os Estados Unidos como o modelo de crescimento que deveria pautar o mundo a partir dos anos 80. Ele escreveu livros, artigos sobre isso. Aí foi para os Estados Unidos fazer o doutorado dele na década de 80. Caiu aonde? Nova York. Nova York, na década de 80, fazia São Paulo parecer Zurique. Era um caos, é o pré-tolerância zero. Né? Então, o que ele viu? Desemprego, drogas, prostituição, sujeira, tudo isso. Isso muda. Olha que coisa doida, né? O fato do cara ter ido para lá mudou a cabeça dele. Ele falou, não é. Isso aqui vai acabar com... É lógico que eu estou fazendo de uma história muito longa, uma história mais simples, mas para vocês terem uma visão do que a gente está falando. E ele voltou ao contrário.
eu me enganei. A autocracia chinesa que vai salvar o mundo. A democracia estava acabando com o mundo ocidental. Olha só. O que ele falou? Quais são os temas? Qual foi a decepção? Os 6 pontos que ele colocou como problema nos Estados Unidos. Elite rentista dominou as engrenagens do poder. Grandes empresas tech não eram o que são hoje, né? Nós estávamos com IBM lá para trás. Poder pelos dados. Essas 2 primeiras eu não tenho como discordar. Mas tudo bem. Desigualdade e desemprego, degradação da dignidade humana, criminalidade e corrupção, degradação institucional, quebra da unidade familiar, degradação moral e acomodação. Jovem sem disposição e disciplina. Ele falava sem virilidade. Eu ainda coloquei aqui um termo mais... né? O que eu quero fazer? Pessoal, eu vou passar várias medidas que o governo chinês tomou nos últimos 10 anos, desde que o Xi Jinping entrou em 2013 no poder, sem tirar a parte de cima. Para vocês verem a influência do Wang Haning. Olha lá. Elite rentista. Vamos aumentar o escrutínio regulatório nas empresas. Não vai tomar o poder. Isso aqui é a famosa cooptação do Estado, né? Quando você vai reforma tributária... Vamos dar um exemplo aleatório. Você faz uma reforma tributária, todo mundo vai lá pedir para o seu ser metade né? Isso chama cooptação do Estado. Pode acontecer em algum país, é uma coincidência, né? E aí o imposto pode ir quase 30%, por exemplo. Mas é só um exemplo aleatório. Grandes empresas tech, ele está cortando o tamanho das grandes empresas. Pessoal, o Jack Ma, uma espécie de Silvio Santos, lá de lá, super famoso, popstar, sumiu por um mês. Porque ele falou alguma coisinha mal do governo do modelo chinês. Ele foi tirar umas férias na Manchúria é ótimo para tirar férias, menos 60, etc. Junto com uns amigos Xi Jinping, né, e voltou falando sobre educação comunitária. Então, assim, não é fraco o negócio, né? Quer dizer, os caras usam. Desigualdade e desemprego. Principal política de Xi Jinping, Common Prosperity. Jogar para todo mundo a prosperidade. Criminalidade e corrupção. Em 2013 ele se elegeu com uma campanha anticorrupção. Quebra a unidade familiar. Isso aqui é pesadíssimo, mas é interessante para vocês entenderem. A China falou para celebridade... TELS é legal, né? É bem suavizando o negócio. Para celebridades masculinas afeminadas virarem homem. Man up. E quem eles acham que está muito pintado, tem um brinco, eles tiram de cena. Tiram de cena. Aqui eu quero virilidade, aqui é tudo macho. Mas o Silvio Jinping podia falar, ele ia falar, isso aqui é tudo macho. Acomodação. Esse quando eu falo nas minhas aulas, as mães falam, eu queria ter o Xi Jinping aqui também. Só 3 horas de jogo online para criança por semana. Você tem que se inscrever e cai depois de 3 horas. Então, pessoal, basicamente, essa é a visão da China do Ocidente. É uma visão antagônica, estrutural e cultural. Esse é o contexto. Segundo ponto, China está alavancada. Azul, empresas não financeiras. Aqui, 100% do PIB. As empresas não financeiras da China têm mais de 100% do PIB de dívidas. Ele anda pisando em ovos. Tem o tal do Three Red Lines, que é uma campanha, programa que ele fez contra a alavancagem. E aí isso que meio que ferrou o sistema, um pouquinho imobiliário. Tá? Então, ele está pisando em ovos. Se ele tiver que dar um aumento muito grande de juro, pode ter quebradeira. Por isso, ele não pode sair muito do normal. Isso aqui limita crescimento. Segundo, pessoal, problema do mercado imobiliário. Sabe que essa linha cinza aqui? O que acontece no mercado imobiliário? É o seguinte, você teve uma bolha no mercado imobiliário chinês, a China investiu todo o crescimento dela, aqueles 14, 15, 20%, era em real estate e infraestrutura. Só que você começa a investir demais, o que acontece com o retorno marginal do investimento? Cai. Tem muito prédio, tem muita ponte. Isso começa a ser um problema, porque você investe e o retorno é menor que o investimento. Não pode continuar assim.
né? E aí os preços, obviamente, caem. Só que a China tem um probleminha. 80% da poupança dos chineses estão relacionadas ao setor imobiliário. Ou a um outro imóvel, ou algum produto imobiliário, ou algum produto no mercado financeiro relacionado ao setor imobiliário. Baixou o preço, eles se sentem muito mais pobres. O que eles guardaram estão em setor imobiliário. Então, assim, caiu o setor imobiliário, o consumo cai junto, rápido. Tá? E o dinamismo dos governos locais estão relacionados a isso. E aqui eu vou voltar a esse gráfico. Isso aqui é muito interessante. Pessoal, como que é feito na China? O Estado é o dono da terra. Ele concede para um empreendimento. Então, ele concede por 70 anos, por exemplo. E aí, quem que recebe esse dinheiro? Os governos locais. Por que os governos locais são importantes? Eles são os motores do crescimento. Eles que investem em banco de desenvolvimento, eles que investem em projetos, investem nos pequenos e médios empresários. Quando o preço, você deixa de vender terra, caiu absurdamente a receita dos governos locais. Aí veio o Xi Jinping e fala, cara, se vira, faz crescer. Aí ele fala, eu não tenho dinheiro, se vira, o problema é teu. E você fica nessa tensão, governos locais. Tanto que teve algumas revoltas dentro dos governos locais. Só não dá, eu não suporto mais isso. Tá? Isso pressiona o crescimento. E aí o que os governos locais fizeram? Eles inventaram um negocinho super legal. Eles montam uma empresa privada para fazer projetos de infraestrutura, por exemplo, e captam via essa empresa privada. Isso não entra na dívida pública, que é chamado Hidden Debts, né? Que são os LGFVs, Local Government Funds Vehicles. Olha só. Aí o Xi Jinping falou, vamos acabar com isso. Ele está tentando acabar, mas sobe muito rápido. Isso aqui é um perigo, porque é uma dívida fora do padrão, fora da marcação, né? Então, nós temos esse, a resumo do setor imobiliário. Pessoal, o que eu falo, qual é a nossa conclusão sobre isso? A China consegue, com a poupança interna, manter esse crescimento de 4, 5%, pelo menos por uns 5, 6 anos. E é o que vai acontecer. O governo vai empurrar crescimento para o setor tecnologia, tentando buscar lá os semicondutores. Isso aqui dá mais uma palestra de 1 hora, que se eu falar isso, o Juan tem até pânico. Mas 3 minutos? Estados Unidos é importante mesmo. Então, a China vai continuar crescendo, mas os motores de crescimento empurram para baixo. A partir de agora, provavelmente, a gente vai ter a China crescendo 4, 5 por uns 5, 6 anos. E o Xi não está nem preocupado com isso. Tá bom? Ele quer mudar o padrão de crescimento, ele quer reestruturar a economia chinesa. E Estados Unidos, pessoal? Estados Unidos, cenário desacelera, mas fica longe da recessão. Resumindo, Estados Unidos. No começo do ano passado, todo mundo estava com medo, porque inflação bombando, mercado de trabalho bombando, o Fed ia ter que aumentar a taxa de juros acima de 6%. Para ajustar isso aí, ia ter que gerar uma recessão em 2024. Tensão, medo, né? Medo total. Porque, olha só, política monetária, quantidade de dinheiro na economia, depois da pandemia, 4 vezes mais. Política fiscal, porcentagem do PIB. Pô, isso dá inflação, óbvio. Olha a inflação nos Estados Unidos batendo 10 ali, o core e o full. Mas o Banco Central demoradamente subiu a taxa de juros, que está entre 5 e 5,25 hoje. E, tcharam! Por sorte, pouco de sorte, pouco de competência, conseguiu trazer a inflação para 3%. Só que a meta é 2%. O que o Fed vai fazer? Não vou chegar na meta hoje. Muito trabalho para chegar na meta hoje. Deixa ela aí no 3% e eu vou ficar em 5 e 5,25%. Nessa semana, dados bons do mercado de trabalho, bons é pouco aquecimento, tá? É o contrário do que você imagina. Fizeram com que a certeza de que os Estados Unidos não vai mais subir juro e pode cair juro logo, ainda em 2024, fez um rally gigantesco nas taxas de juro. Por quê, pessoal? Porque várias variáveis da economia americana já mostram que há uma dificuldade. Dificuldade de obter crédito, quantos por cento dos respondentes? Alguma coisa que chegou a 30, hoje já está em 60. Esse aqui, vendas no varejo, a gente vê
que tem uma desaceleração. Tá? O mercado de trabalho ainda preocupa. Tem um dado do mercado de trabalho que é sensacional nos Estados Unidos. Tem 5 milhões de empregados para 10 milhões de vagas abertas. Se tivesse um matching perfeito, nós teríamos emprego negativo. Isso ainda preocupa, mas os novos dados já são de arrefecimento. Tá? Então, o que a gente achava que ia ser um ano de recessão para os Estados Unidos, vai ser um ano de, que a gente chama de soft landing, que é uma pouso bem tranquilo. E aí o que significa? Deve aí chegar o PIB americano entre 1,5%, perto de 1,5% nos próximos 2 anos. Esse é o cenário que o Brasil enfrenta. Pessoal, só entrando 2 segundinhos no Lavieri, tem uma parte boa nessa história. 5 na China é suficiente para commodity, talvez não seja suficiente para minério de ferro. Então, isso é uma boa. 2 nos Estados Unidos está mais do que bom do que a gente imaginava nas últimas. Eu acabei não falando de Argentina e Guerra, mas a gente deixa para as perguntas e respostas. Boa, André, obrigado, parabéns aí pela apresentação. E agora eu chamo, e se ateve ao tempo, hein? Pô, queimou 10 segundos só. Chamo agora o Dantas. Humberto. Vontade aí, eu vou marcar teu tempo também, 20 minutos. Para não me atrapalhar na rodada. Vamos lá. Não há necessidade, Anderson. Obrigado. Boa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos. Alegria estar aqui, né? Estar em casa, né? Mas é uma alegria estar aqui com vocês presencialmente. O meu trabalho na 4i, 4E é mais remoto. Então eu fico feliz de estar aqui. Obrigado, Juan, pelo convite. Lavieri e André, sempre bom estar com vocês. Vamos pensar um pouco de política. O André fez uma brincadeira aqui dizendo que está tranquilo porque eu vou ter que falar de política. Mas é engraçado, a gente foi colega do Conselho de Economia e Sociologia e Política da FEComércio durante um tempo. E era engraçado porque tinha 1 ou 2 pessoas para falarem de política e tinham 10, 12 pessoas para falar de economia toda a reunião. E aí eu ouvi os 10, 12 falando, sempre saía da reunião péssimo. Assim, fala, cara, vai acabar tudo, cara. Vai dar uma zebra do tamanho de um bonde. E depois do segundo cara que falava de política, os economistas, pô, a gente tem que parar de fazer com que política seja a última parte, porque a gente vai almoçar deprimido. Eu falei, porra, bicho. Eu acho que é mais a incerteza diante de tanto conhecimento por parte do desconhecido do que propriamente outra coisa. Ou seja, o cientista político ouve o economista e fala, o mundo acabou. E o economista ouve o cientista político e fala, nossa, acabou também. Então vamos tentar entender isso aqui. Acho que o primeiro ponto que é importante trazer é o universo das análises, principalmente das análises econômicas, como bem disse o Juan no começo, ele tomou para si a relevância significativa da política no que diz respeito ao impacto que isso traz no ambiente de negócios, no mercado e coisas dessa natureza. Só que o grande ponto é, se eu conseguir entender isso de maneira rápida e fácil, eu não preciso colocar um tema tão complexo no meu universo de análise e volto rapidamente para a minha zona, eu não vou dizer de conforto, obviamente, mas para a minha zona de conhecimento. Então, durante um tempo, né, dos anos talvez 90 para cá, enfim, muitos economistas começaram a olhar para a política e o universo, principalmente do jornalismo e da comunicação, tentou simplificar isso de um modo que tornasse mais rápida a necessidade de se entender política. E aí a gente começou a cravar uns termos, ou começou a valorizar uns termos já cravados, que facilitavam muito a percepção sobre a realidade da política do Brasil. E os principais termos que foram cravados e ajudaram muito as análises, principalmente do universo econômico em relação à política, foi presidencialismo de coalizão, né, e quanto custa governar, relação legislativo-executivo. Acabou. Porra, olha que legal isso, é fácil. É só ver se o governo está minimamente sintonizado, ou se o executivo está minimamente sintonizado com o poder legislativo, e a gente mata esse assunto. E aí tem lá uns indicadores, tem uns cientistas políticos que fazem umas contas e tal, eu olho para esse indicador e mato esse negócio.
O Grupo Estado chegou até a lançar uma ferramenta, uns anos atrás, chamada de basômetro. Os caras iam lá no basômetro e falavam assim, a maioria dos partidos da base votam em mais de 80%, 90% com o governo, sinal que a agenda do governo está sendo implementada, então eu não preciso nem prestar atenção no legislativo, eu só presto atenção na agenda do governo, e essa agenda pode ser uma agenda extremamente interessante para a minha visão de mundo, para a minha visão de negócio, para a visão do mercado, para a prosperidade econômica do país e para os indicadores econômicos do país, ou não. E aí a gente se torna um crítico disso, ou torna ou um agente que elogia isso, e a gente está resolvido. Beleza. Cara, tanto quanto muitos economistas fazem isso com a política, os cientistas políticos também fazem isso com a economia. E olha e fala assim, preciso entender uns 3 ou 4 variáveis aqui, umas 3 ou 4 indicadores aqui, e eu estou resolvido na minha vida. Não e não. Ou seja, nada na economia é tão simples que possibilite que um cientista político olhe para 4 indicadores para resolver o problema dele, assim como na política nada é tão simples a ponto da gente poder dizer adere à agenda ou não adere, compra apoio parlamentar ou obtém apoio parlamentar ou não obtém, e vida que segue, vamos tocar. Principalmente a partir de 2013 para cá. Então, se a gente olhar para 2013 e compreender o nível de complexidade que esta última década adicionou no universo político, a gente vai dizer, puxa vida, eu acho que não adianta mais olhar só para o poder legislativo e para o quanto a agenda do poder executivo encontra de sucesso dentro desse poder. Ponto. Não dá mais para ser desse jeito. Não dá mais. Então a gente precisa olhar para o universo de atuação política do poder judiciário. E aqui a gente vai precisar desafiar até mesmo o próprio discurso do poder judiciário. Porque nos últimos dias, ouvi o presidente do STF dizer que quem critica ou quem diz que a justiça age de forma ativista não entende nada, reúne aqui 2 questões muito desafiadoras. Primeiro, uma arrogância e uma soberba absurda, e segundo, um descolamento da realidade que chega a dar pena de quem afirma algo dessa natureza. O STF é um ator político e cada dia mais pesado para a realidade política do país. Gostemos ou não gostemos disso. E como ator político significativo, o poder legislativo é absolutamente legal e legítimo para tomar qualquer decisão que tente rever algum tipo de exagero aos olhos do legislativo por parte do poder judiciário. Goste o poder judiciário ou não. Portanto, essa elevação do tom do STF em relação à vontade do legislativo de modificar aspectos institucionais do poder judiciário, claro que a gente pode discutir se não há exagero, claro que a gente deve discutir se não há exagero, mas é no legislativo que isso tem que acontecer, goste o judiciário ou não. E não adianta ameaçar. E aí a gente vai ter uma guerra. A gente está começando a assistir um conflito que vai se tornar mais denso. E aí eu já vou tentar entender que pauta é essa que adensa tanto esse conflito. Então, assim, com todo respeito, o elevar de tom do STF em relação ao Senado é um elevar de tom tão ruim, talvez não tão ruim, bom, enfim, tão intenso e ruim em alguns aspectos, quanto no governo anterior o elevar de tom do Executivo em relação ao Judiciário. Você não deslegitima aos olhos da sociedade com essa facilidade que o STF está fazendo o poder legislativo dentro de uma órbita democrática minimamente constituída. O poder legislativo, gostemos ou não, dele como é, dele como ele está formatado e dele como ele existe, o poder legislativo é o patrão. Não tem muito como fugir disso. Só que o poder legislativo demorou para perceber isso. O Senado demorou para perceber isso. Enquanto a Câmara acelerou isso nos últimos tempos, o Senado procura um espaço para chamar de seu. E está bem confortável para o Senado chamar o conflito com o STF de um espaço seu. Até porque é no Senado que ocorrem processos contra ministros do STF. E se isso, porventura, prosperar, de fato for aberto, eu acho que ainda é improvável, a gente aí vai assistir um adensamento muito nervoso desse conflito entre legislativo e judiciário. Então, isso é, para o Brasil hoje, algo absolutamente fundamental. E eu já vou dizer do impacto disso em termos de realidade. Então, esse é o primeiro ponto.
o judiciário é um ator político dos mais significativos. Portanto, falar em governabilidade, tentando entender presidencialismo de coalizão como algo que seja sinônimo único e exclusivo das relações legislativo-executivo ou agenda do executivo-legislativo, esquece. Não vai mais acontecer. Não dá mais para fazer. E aí é óbvio, tem gente que resiste porque, é bem mais fácil daquele jeito, não precisa ir atrás de certas coisas, tal, mas daqui a pouco eu vou dizer também que a 4i já foi atrás disso para nós e a gente tem feito um trabalho muito legal em relação a isso. Né, que é o nosso IGOV, que é o nosso Índice de Governabilidade. Vamos para um segundo ator. Em 2013, em março de 2013, a discussão no universo político, e esse é outro ponto importante, viu, pessoal? A política não pode ser um universo em que a gente dá 2 telefonemas para 3 amigos que trabalham com um deputado e resolve o problema de todas as informações que a gente tem. A política exige um pouco mais do que isso. Então, na política, cara, a gente tem que ter um ator, tem que ter um agente que circula. Circular é importante. Que vai na academia, que lê, que faz estudo, que percebe que a academia está descolada da realidade, mas que diz coisas muito importantes e que trabalha com dados muito significativos. A gente precisa ir aos partidos, a gente precisa ir na esquerda, a gente precisa ir na direita, a gente precisa tomar café com o PT, jantar com democratas, né? Democratas não, União Brasil. Precisa almoçar com o PL, jantar com a galera do PSOL. Precisa circular. E precisa circular, obviamente, com as pessoas. Precisa ouvir da sociedade, de parcelas da sociedade, de estudantes, de alunos, de sindicatos, de organizações do terceiro setor, etc. O que as pessoas sentem sobre política. Portanto, o compreender da política é algo significativamente complexo no que diz respeito à tentativa da gente olhar para a realidade. Beleza. Então, vamos olhar para a realidade. Vamos pensar política olhando para a realidade. Em 2013... existe um indicador na política brasileira, vou brincar aqui, tá? Existe um indicador na política brasileira que precisa ser acompanhado sempre de perto. Esse indicador se chama Gilberto Kassab. Você precisa sempre olhar pro cara, assim, você precisa ficar olhando e falando assim, cara, o que o Kassab anda aprontando, para onde ele está indo, o que está rolando, pra gente mais ou menos sentir o cheiro de algumas coisas. Mas não é perguntar para ele, até porque muita coisa ele não responde, né? E não é simplesmente falar, se ele faz isso é porque vai acontecer isso. Não, mas é um indicador, é aquela coisa que você bota na regressão. Então vamos botar na regressão política do Brasil, uma das variáveiszinhas que tem que ir na regressão é o Kassab. Se você não botar na regressão e jogar no erro, vai dar besteira. Então, deixa o Kassab na regressão. Então vamos pensar aqui. Em 2013, em março de 2013, a Dilma Rousseff, presidente da República, Dilma Rousseff, na época, tinha mais de 60% de avaliações ótimo e bom, de acordo com as pesquisas que a gente tinha às mãos à nossa disposição. Onde estava o Kassab? Dando entrevista nas emissoras, dizendo assim, eu criei o meu partido agora em 2011, não peço e não vou pedir nada, não vou pedir ministério, não vou pedir nada, por mais que obviamente tenha levado algumas coisas, mas não vou pedir nada, porque eu vou demonstrar a minha capacidade mínima de apoio a partir da próxima eleição. Então, em 2014, muito provavelmente, nós estaremos juntos para reeleger a presidente Dilma para mais um mandato. Então, peguem esse indicador e pensem, os partidos em geral, os partidos governistas, os partidos que tendem a dar apoio aos governos, a despeito de quais sejam os governos, estão dispostos a apoiar a reeleição da presidente. Março de 2013. Portanto, o desafio da análise política em março de 2013 era entender o tamanho da coligação para dimensionar o tamanho da coalizão do segundo mandato da Dilma. Ponto. Era essa a discussão. Pacificada, assim, tranquila. E o mundo explodiu. No melhor dos sentidos. A galera foi para a rua, a galera se mostrou insatisfeita. E de todo esse movimento de 2013, o que explodiu com mais evidência no mais longo prazo, portanto nos últimos 10 anos, foi a direita brasileira se desavergonhou e ser conservador deixou de ser um defeito para se tornar simplesmente uma característica das pessoas. Característica essa que sempre existiu e que as pessoas fingiam que não existiam, porque alguma coisa que eu não sei dizer o que é, eu na verdade sei, mas como disse o André, aí seria mais 1 hora de palestra e o Juan não vai ficar feliz, né? Mas
as pessoas perceberam que não tinha nenhum problema de dizer eu não sou de esquerda, eu sou de direita, eu não sou progressista, eu sou conservador, e etc, etc, etc. A ponto, inclusive, da gente poder imaginar que um dia, quem sabe, o Progressistas mude de nome e se assuma como um partido conservador. Porque isso é desafiador, é interessante. Então vamos pensar nisso, pessoal. Então, se o judiciário se transformou num mega ator político, a sociedade se transformou em algo significativamente ativo, a ponto, inclusive, de corroborar em partes um processo de impeachment em 2016. Isso é muito importante ser pensado. Ah, mas não teve crime, não teve isso. Ih, bicho, esquece dessa bobagem. Impeachment é processo político. Político. A parte técnica do impeachment é a desculpinha com letras pequenas no fim do contrato. Com todo respeito. Isso em qualquer país do mundo que seja presidencialista. Impeachment é processo de natureza política. Então, a presidente da República perdeu sustentação política. Parte disso por conta desse desavergonhamento de parcelas da sociedade que se organizaram de uma maneira pouco comum à direita nos últimos muitos anos, foi às ruas e disse, é de outro jeito. Aí, vamos para o presente, o Felipe Nunes, né, cientista político, diretor da Quaest Pesquisas, solta um livro agora, que está nas livrarias agora, aqueles livros bons de comprar para o Natal, para ler em janeiro, e diz o seguinte: ocorreu um fenômeno muito necessário de ser observado. Aconteceu a cristalização da polarização política no Brasil. Essa é a tese dele que ele está defendendo no livro com o Thomas Trauman. Eles dois estão dizendo, a gente está rodando pesquisa atrás de pesquisa e está descobrindo que aquela polarização que atingiu as pessoas em 2018, que veio de 2014 meio já acelerada, que explodiu em 2018 e que se mostrou de maneira absoluta em 2022, a ponto de os dois candidatos que foram ao segundo turno nas eleições espelharem intenção de voto em rejeição, o que é muito louco. É 50% vota no Lula e 50% não vota no Lula, 50% vota no Bolsonaro e 50% não vota no Bolsonaro. Isso é absolutamente inédito em termos de eleição presidencial. Isso fica parecendo eleição de cidade com 1.000 habitantes, em que 500 votam de um lado e 500 votam no outro, e é uma guerra toda vez que tem política. Não é por causa da família, aquela coisa arada toda. Não, a gente está falando de uma eleição presidencial. Pra vocês terem uma ideia da dimensão disso, em 2014, quando o Aécio bateu 42% de rejeição, tem uma galera falando, nossa, desse jeito não dá nem pro cara sonhar em se eleger. Não, a gente está falando de 50 cruzado. 50 por 50. É muito louco. É muito louco. É muito interessante. E de em alguns instantes você ter, né, isso no médio e longo prazo, assim, ao longo de praticamente todo o processo eleitoral. Então é muito interessante observar isso. O que o Felipe está dizendo? Que isso se manteve. E se manteve no consumo. Então, pesquisas que a Quaest faz, perguntas que a Quaest faz fora do período eleitoral, coisas do tipo, você colocaria seu filho para estudar numa escola em que o dono da escola tem uma ideologia diferente da sua? Ou você compraria um produto de uma empresa que professa nitidamente um posicionamento ideológico diferente do seu? Isso não diminuiu depois da eleição. Isso continuou em alta. Então, olhar para a opinião pública, olhar para o legislativo e olhar para o judiciário é que vão definir a lógica de governabilidade. Com um detalhe, o legislativo de hoje, ultra empoderado, com os elementos associados a adesão ou não ao governo, estes elementos que ficavam muito concentrados no executivo, muitos desses elementos passaram automaticamente para o legislativo, vide emendas impositivas ao orçamento e coisas do tipo, sem falar em orçamento secreto e tentativas de se flexibilizar isso de outras formas, dada a decisão do STF de proibir o orçamento secreto, o que a gente pode discutir se é correto ou não, tal, mas dada a adesão do STF de promover isso. Então percebam, pessoal, a coisa vai ficando complexa dentro do legislativo. É um legislativo que foi absolutamente eleito em 2022 para um segundo mandato do governo Bolsonaro. E aí eu tenho um governo eleito à esquerda. Eu tenho o PT eleito à esquerda. Então eu tenho a eleição de um partido de esquerda associada a um parlamento eleito à direita.
Volta lá no começo da minha fala, e é por isso que eu estou dizendo isso. Ah, mas isso é fácil, ó. Na relação legislativo-executivo, basta dar mais uma grana para esses caras, que esses caras passam a apoiar esse cara e a gente esquece do resto. Ah, tava fácil quando era assim, né? Só que não é mais assim. Os recursos são escassos e são difíceis de serem compreendidos. A chance da direita prosperar é muito grande. A cobrança sobre esses parlamentares também existe, sobretudo em algumas regiões do país. O judiciário é um mega ator político. Em qualquer lugar do mundo, não há uma crítica ao STF brasileiro, mas a gente precisa aceitar que dói menos. E a sociedade não arrefeceu aquele sentimento de polarização das eleições de 2022. Bem-vindo à governabilidade. E aí, ó, quando a gente tem... Aqui está o mensal nosso desde 2003, é isso? Ó, até 2013, os índices de governabilidade superando a casa de 60 pontos percentuais com folga, e depois muda o padrão de governabilidade no Brasil. O Bolsonaro ainda conseguiu ter uns repentes interessantes no finalzinho do governo, mas o Lula está aqui embaixo, e o Lula nunca tinha experimentado isso. E ele ainda está com o drive dele rodando no presidencialismo de coalizão daqui de trás. Não é mais assim, e não há resposta pronta para dizer como será. Aí eu até concordo com o André, a coisa está meio estranha mesmo. Então, esse é o ponto. E assim como o André nem falou de Argentina, e nem falou de Venezuela, e nem falou de Rússia, e nem falou de Hamas, eu também nem falei das eleições municipais, mas cumpri o meu tempo. Chique, boa! Parte difícil agora é falar depois desses dois, né? Enfim. Mas vamos tentar, pessoal. Bom, a ideia então é amarrar, né, tudo que foi comentado e tentar olhar mais para 2024, né, para o ano que vem, para o ano que já está pintando, né? Assim, a gente piscou e já está no final do ano. E, enfim, acho que vale a gente dar um apanhado geral aqui para tentar entender melhor o que deve acontecer em 2024. Novamente, vão ser várias mudanças, tá, em relação a 2023. Acho que a gente pode já se preparar para isso. E não é necessariamente uma notícia boa, não é necessariamente uma notícia ruim. A gente vai ter setores ganhando, setores perdendo, regiões ganhando, regiões perdendo. A questão é que muda, de fato, em relação a esse ano. A gente vai tentar explorar um pouquinho aonde, tá? Não, essa parte futebolística eu espero que continue assim, inclusive não só em 2024. Enfim, a gente está falando de um cenário, né, global, né, que não é necessariamente positivo para o Brasil, né, então baixo crescimento nos países desenvolvidos, como o André comentou, a China também não contribuindo mais tanto, né, para o crescimento global, né, taxas de juros elevadas, né, no mundo inteiro, então isso também dificulta, né, a atração de capital para o Brasil, por isso que a gente tem uma taxa de câmbio em parte ainda bastante enfraquecida, né. Do ponto de vista fiscal, né, como o Humberto bem falou, é um governo que não tem a mesma facilidade em impor a sua agenda, né, do que tinha lá em Lula 1, Lula 2, né, até por isso a gente teve, por exemplo, a aprovação de uma reforma tributária totalmente retalhada, né, em relação à versão original, à versão proposta, né. Apesar disso, a gente teve a apresentação do arcabouço fiscal, né, que serve ali como uma apólice, uma carta de intenções, né, sobre a questão da responsabilidade fiscal, né, da condução das contas públicas, tá? Mas ainda existem muitas dúvidas, já que as metas propostas, né, dificilmente vão ser atingidas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Já na parte de atividade, né, o Juan até adiantou o assunto, né, a gente teve ontem a divulgação do PIB do terceiro trimestre, né, foi um resultado ali bem mirradinho, né, um crescimento praticamente nulo, 0,1%, mas foi melhor do que o que se imaginava, né, a maioria das casas previa ali uma pequena queda no PIB do terceiro tri. A questão é que esse resultado um pouco melhor na ponta foi contrabalanceado por uma revisão do passado para baixo. Na média, a gente está no mesmo lugar, tá? Então,
apesar do resultado da margem não ter sido em linha com o que a gente esperava, na prática a gente não precisou revisar nossas projeções para o ano, justamente porque a gente está no mesmo ponto que a gente esperava estar. Tá? Para 2024, também não mudam muito as perspectivas, né? A gente está falando de um crescimento um pouco menor, tá? Mas com condicionantes um pouco mais fracos, né? O principal deles, mercado de trabalho, né? Que ajudou muito ao longo de 2023, né? Em parte ali por uma base de comparação também muito favorável em 2022, né? Deixou um carrego grande para 2023, então taxa de desemprego caindo, renda real aumentando, massa salarial explodindo, tá? Apesar de um crédito em retração, tá? Justamente porque a gente estava aqui com uma taxa de juros, né, muito restritiva, né? Banco Central ali com freio de mão puxado até aqui em cima. Agora que ele está começando a soltar, mas ainda está puxado, né? Só está aliviando a pressão, tá? Mas enfim, isso é algo que deve, né, ser mais um vetor de mudança para 2024. Tá? Deixa eu passar aqui já rapidinho para a atividade, acho que política nem vale muito a pena a gente ir mais a fundo, dado que o Humberto foi tão bem. O que a gente tem, né, sobre PIB, dado este último resultado? Tá? O ano sendo um tanto quanto surpreendente, né? Acho que no começo do ano a gente esperava um PIB bem mais contido. Essa surpresa tem muito a ver com o agro, né? O agronegócio, né? Na verdade, o PIB agro, que é menos do que o agronegócio, surpreendeu com uma safra absolutamente magnífica, né? Indústria e serviços não tão bem, né, ainda que com bom desempenho. A indústria, na verdade, a gente esperava um resultado pior, vem tendo ali um desempenho um pouco melhor do que a gente esperava, né, um crescimento ali em torno de 1%, não é nada de maravilhoso, mas também não é tão ruim. E serviços, né, que é o principal componente do PIB pela ótica da oferta, né, também vem tendo bom resultado, puxado pelo mercado de trabalho. Tá? Esses números aqui, tá, é o que retratam o cenário, né, de 2023. Então, para esse crescimento, né, do PIB total de 3,2%, a gente está falando que o agro cresceu 15,5%. Tá? Como é que essa andorinha, né, não faz o verão sozinha? Né? Porque ela tem um peso muito pequeno. Né? O PIB agro pesa algo em torno de 8% só. Tá? Então, é por isso que ela sozinha não puxa tanto o ponteiro. O restante dos componentes, né, a indústria crescendo 1,4% e serviços crescendo 2,1% em 2023. Tá? No ano que vem, né, o que muda? A gente não espera mais uma agropecuária, né, tão maravilhosa, né? A gente já está vendo alguns eventos climáticos, né, que dão a entender que a safra de fato não vai ser tão boa, mas uma queda de 0,6 depois de você ter crescido 15 está longe de ser uma má notícia. Tá? Então não estou querendo dizer aqui que a nossa projeção para o agro é pessimista. Pelo contrário, talvez ainda seja um pouco otimista. Tá? Mas o grande destaque é o equilíbrio entre os setores de indústria e serviços. Tá? Então, se a gente teve em 2023 uma discrepância, né, um crescimento heterogêneo, né, desequilibrado, em 2024 a gente volta a ter esses setores crescendo em ritmo muito parecido. Tá? Isso não só setorialmente, isso também regionalmente, né, porque muito das diferenças de crescimento regional em 2023 tem a ver com essa diferença setorial. Né? O agro pesa mais em algumas regiões do que em outras, acho que isso não é novidade. Tá? E o que puxa, né, esse crescimento? Tá? Em 2023, a gente teve uma contribuição muito grande do consumo das famílias. Tá? Então, o consumo das famílias em 2023 crescendo quase 3%. Depois de ter crescido 4,3 e 3,7, né, mas vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, tentar lembrar por que isso aconteceu. Né? Depois da pandemia, né, em que houve uma retração gigante, né, veio ali auxílio emergencial,
Bolsa Família turbinado, Auxílio Brasil, vários programas de transferência de renda que de fato recompuseram em parte a queda de 2020, mas em 2022, ano eleitoral, isso foi mais do que turbinado novamente, né? E aí, para 2023, a gente esperava uma ressaca, né, que não veio por conta do bom desempenho do mercado de trabalho. Tá? A questão é que esse mercado de trabalho não tem fôlego para continuar crescendo nesse mesmo ritmo por muito tempo. Tá? Esses sinais já aparecem agora no final do ano. Então é por isso que em 2024, o consumo das famílias desacelera, deve crescer 1,7%. Tá? Tá longe de ser um resultado ruim. Tá? Ainda é um crescimento sustentado, mas não tem o vigor, né, que a gente viu em 2023. Tá? Esse gráfico aqui embaixo, né, esse mapa de calor, ele tenta já ilustrar isso e a gente consegue ver que o que está ali mais para o final, né, para o fim ali do horizonte temporal, a gente já começa a ver uma mancha vermelha um pouco maior. Né, justamente esse é o sinal de um crescimento menor. Tá? Isso a gente viu também no PIB. Né, o PIB do terceiro TRI foi fraco, o PIB do quarto TRI deve ser fraco novamente. Né? Então, quase todo o crescimento de 2023, né, em termos de PIB, pelo menos, aconteceu no primeiro semestre. Tá? O mercado de trabalho, como eu falei, né, como principal vetor ali de consumo, né, ele vem justamente de um cenário pós-pandemia muito bom. Né? Então, vale lembrar ali, né, que no começo da pandemia, o emprego, né, despencou, né, várias pessoas, né, mais de 10 milhões de pessoas perderam ali sua ocupação. Esse retorno foi lento, mas num ritmo muito bom, inclusive superando em grande margem o patamar pré-pandemia. Tá? Então a gente está falando hoje, tá, de um contingente de pessoas ocupadas mais de 5 milhões maior do que era antes da pandemia. Tá? Lógico, se a gente for colocar num contexto histórico, a gente não está falando de uma taxa de desemprego tão baixa. Tá? Justamente porque a gente teve uma crise ali em 2015, 16, 17, provocou uma alta de desemprego importantíssima. Tá? E a gente ainda não está nos mesmos patamares que estava ali em 2013, 2012, enfim, mas estamos hoje num patamar bem abaixo do que a gente esperava. Tá? Em torno de 8% na média deste ano. No ano que vem, esse número deve ser mantido, mais ou menos, em termos de taxa de desemprego, mas com a ocupação ainda crescendo um pouco. Né? Ou seja, o número de pessoas trabalhando continua crescendo num ritmo menor, a taxa de desemprego continua estável, porque mais pessoas vão entrando no mercado de trabalho ou voltando para o mercado de trabalho, no caso dos desalentados. Tá? Associado a isso, a gente tem um cenário de renda que continua crescendo, mas não num ritmo tão grande. Tá? Então, vale contar essa historinha aqui. Né? Renda real. Tá? Renda real descontada a inflação. Então, ela vinha aqui caminhando quase de lado, né, até 2019, vem a pandemia, pluf, a renda cresce. Isso aqui é uma aberração estatística, justamente porque quem perdeu o emprego era quem ganhava menos. Na média, quem sobrou ganha mais. Tá? Na medida em que essas pessoas foram voltando, né, para suas vagas de trabalho, essa média voltou, né, para o nível inicial, e aí veio a inflação, corroeu todos os salários. Tá? Como aqui no Brasil, na verdade no mundo inteiro, né, a gente recompõe os salários olhando para o passado, né, esse é um movimento com algum retardo. Né? Então, esse retorno dos salários, ele acontece com uma grande defasagem. Tá? A gente já está no final desse processo. Tá? Então, hoje a gente já tem uma renda real praticamente compatível com o que existia antes da pandemia. Tá? Só que ainda com uma tendência de crescimento não muito grande. Tá? A massa salarial, por sua vez, que é quando a gente combina a renda com o número de pessoas recebendo renda, tá? Ela tem um desempenho um pouco melhor, né? Justamente porque a renda cresce um pouquinho, mas a ocupação também cresce um pouquinho. A gente soma esses dois crescimentos e tem aí uma massa de rendimentos real que deve crescer um pouco menos de 2% no ano que vem. É isso que sustenta, no fundo, o consumo das famílias. Tá?
Só que nem só de renda vive o consumo, né? Ele vive também de crédito. E o crédito foi um dos fatores, né, de grande restrição em 2023. Tá? Não só porque a taxa de juros esteve muito alta, né, ou seja, o crédito esteve muito caro, mas também porque as famílias já estavam muito endividadas, tá? E também porque os bancos estavam com o pé no freio. Né? A inadimplência subiu muito, né? Os bancos emprestaram ali de forma ali, talvez um pouco conservadora, né? E com isso agora eles estão com medo. Né? É muito mais difícil tomar crédito hoje do que era 2 anos atrás. Tá? A questão é que agora o crédito já está voltando a baratear. Né? A Selic está caindo, o risco está baixando, a inadimplência está começando a fazer a sua curva de inflexão. Tá? E agora o crédito pode voltar a facilitar para o ano que vem. Tá? Isso significa, tá, em termos de consumo, tá, uma mudança de padrão. Tá? Então, se em 2023 a gente viu o consumo de bens não duráveis, né, crescendo bastante, né, alimentos, supermercados, em 2024 a gente deve voltar a ver os bens duráveis, né, crescendo de novo na pauta. Tá? Isso, inclusive, também com o investimento, né, já que a taxa de juros cai. Em termos de inflação, tá, a gente continua vendo essa queda, né, do IPCA ano a ano. Então, depois, né, de um resultado muito ruim, né, em 2021, com o IPCA batendo 10%, enfim, foi uma inflação global. Né? Esse combate já começou em 2022, né? Acho que o Banco Central brasileiro e acho que dos países em desenvolvimento em geral já tem um certo know-how, né, em como lidar com a inflação. Então o combate foi rápido, né, e por isso a inflação cedeu rápido. Né? Até um pouco do contrário do que a gente viu nos Estados Unidos, né, que demorou bastante a entrar em vigor a política monetária, falando, meu Deus, inflação, o que a gente faz? Né? Enfim, para a gente é meio óbvio, e de fato foi. Né? Então, a inflação cede, continua cedendo, a gente não tem uma convergência à meta tão rápida, mas ela está ocorrendo, ainda que gradualmente. Esse ano a gente deve fechar com o IPCA um pouco acima de 4,5%, 4,6% aqui no caso, tá? E no ano que vem, cedendo mais um pouco para 3,8%. Tá? Nesse contexto, tá, o Banco Central tem como continuar cortando a Selic. Tá? Tem cortado em um ritmo, né, um tanto quanto lento, né, um pouco frustrante, né, a gente pensar que a Selic podia cair mais rápido. Né? Na verdade, não é tão simples, né, porque do outro lado a gente tem um quadro fiscal que prega cautela. Né? Infelizmente, o Banco Central não pode ser tão arrojado quanto gostaria ou quanto poderia. Tá? Nesse contexto, a gente espera que o Banco Central continue cortando de meio em meio ponto, tá? Até chegar a 9,75 no final de 2024. Tá? Se a lição de casa for continuada, né, enfim, o governo de fato continuar perseguindo responsabilidade fiscal, aí sim a Selic pode continuar caindo de 2025 em diante. Tá? E justamente fiscal é a origem, né, dos nossos problemas, né, do nosso grande desequilíbrio. O fato dessa linha rosa, né, ter voltado a ficar acima da linha azul é o grande problema, é o famoso déficit primário. Tá? Quando o governo gasta mais do que arrecada. E aí a gente tem um problema, né? Porque o governo colocou metas, né? Então ele prometeu que no ano que vem ele vai zerar esse déficit, mas ele também prometeu que vai aumentar a despesa. O que a gente pode concluir? Que vai aumentar a receita. Pô, legal, como é que ele vai aumentar a receita? Aumentando carga tributária. Tá? A nossa aposta, no entanto, é que ele não vai conseguir aumentar essa carga tributária tanto quanto ele gostaria. Tá? Ele tem esse plano, ele tem esse desejo, mas a gente acredita que ele vai falhar nisso. Ele não vai falhar na parte do gasto, mas ele vai falhar na parte da receita. Por isso a gente continua esperando para o ano que vem um déficit primário ali da ordem de 1,1% do PIB. Tá? Para esse ano a gente está falando de 1,4%, mas tem o risco de ser mais do que isso. Algo como 1,6. Tá?
E, enfim, não sei se eu já estou estourando o tempo, mas o último slide aqui é sobre o câmbio, que é onde consolida, né, toda essa informação, todo esse cenário de risco. Né? O que a gente está vivendo hoje? Né? Uma taxa de câmbio real, né, descontando a inflação, compatível com o que a gente tinha em 2004, 2005. Tá? Quando o risco era muito maior, né? As instituições brasileiras eram muito mais fracas, né? Era outro momento global, inclusive. Tá? Então a gente tem hoje uma taxa de câmbio muito depreciada. Tá? Mesmo considerando que no resto do mundo a gente tem taxas de juros mais altas, né? O que explicaria em parte um câmbio um pouco mais fraco, a questão é que existe espaço para uma apreciação cambial caso o governo faça a sua lição de casa. Né? Ou seja, mais responsabilidade fiscal permitiria que o Banco Central cortasse mais juros e que a taxa de câmbio fosse bem mais baixa do que é. Tá? Não é um pouco mais baixa, é bem mais baixa. Tá? Do outro lado, se o governo não for tão responsável quanto o mercado espera, né, ou quanto a gente espera também, aí a taxa de câmbio pode ser um pouco pior, né, um pouco mais alta, tá, um pouco mais depreciada. Hoje a gente está falando, né, num cenário básico, num câmbio a 4,90 ao fim desse ano e a 5 no final do ano que vem. Tá? Aqui em termos reais é praticamente constante. Né? Num cenário otimista a gente pode ver um câmbio abaixo de 4,50, 4,40 e no pessimista acima de 5,50. Tá? Bom, pessoal, era isso. Boa, Bruno, obrigado. Bom, a gente abre agora para perguntas, mas aproveitando a minha posição aqui de quem está coordenando o evento, eu vou fazer as primeiras perguntas aqui para cada um dos nossos convidados. E o Fernando, está aí? O Fernando está lá no fundo, consolidando as perguntas que vêm no online. Tá? Então, vou fazer uma pergunta para cada um, e eu peço que vocês sejam breves na resposta, para a gente dar a oportunidade de quem está aqui, quem está em casa, poder fazer pergunta. Primeiro para o Saconato, André. Você falou de China, Estados Unidos, muitos dos nossos clientes da Foreign Intelligence, ou exportam para a Argentina, ou produzem na Argentina e vendem aqui, e a Argentina tem o político também, né? Enfim, a polarização, né? O Milei, aí, um candidato de extrema direita, assumindo o poder agora no final de semana, no domingo. Como é que você vê os desafios argentinos e os efeitos que isso possa ter para as empresas brasileiras, né, que têm relação com os hermanos argentinos? Alô, opa. Obrigado pela pergunta, Juan. Eu acho que essa é quase uma questão mais para o Beto do que para mim, viu? Mas eu tenho até medo de ser muito simplista, mas a visão que eu tenho do Milei é o seguinte: ele vai ser muito menos radical do que ele pintava. Ele precisava... A Argentina é até mais dramática que a gente, né? Você sabe muito bem, sua família de lá, é até mais dramática, assim. O cara tem que se colocar como opositor, não sei. Então, assim, eu acho que ele vai governar, economicamente falando, muito menos radical do que ele falava. Quero ver ele não falar com a China, né? Quero ver ele acabar com o Banco Central. Tô louco, aliás. Seria uma boa experiência para a gente fazer uma tese econômica, mas ele não vai fazer isso, não. Você também sempre fala nas nossas conversas, eu acho que esse é o grande ponto dele, como que ele vai conseguir fazer um ajuste fiscal sem Congresso? Eu acho que esse é o grande ponto dele. Mas tem um ponto positivo. Só de ele ganhar, os indicadores já melhoraram. Né? Quer dizer, já tira um pouquinho da pressão, né, dos indicadores de risco, de câmbio, etc, etc. Eu acho que a tendência da Argentina, se efetivamente acontecer o que eu imagino que aconteça, que é um Milei que ele vai se desmontar, né? Ele vai tirar a fantasia agora do cara que vai fazer tudo isso. Eu acho que as perspectivas são melhores do que a gente teria com um candidato opositor, né? Mas ele vai ter muito trabalho. Então não dá para imaginar a Argentina agora, acabou a eleição, o ano que vem vai crescer 5, 6, vai continuar com muito problema. Mas eu acho que as soluções para médio e longo prazo fica mais fácil com o Milei do que ficaria com o Fernandes. Boa, André. Dantas, você falou aí bastante sobre passado, mudanças de forças de poder aí
executivo, legislativo, judiciário. E a gente tem visto também um debate grande dentro do governo, dentro do PT, na questão fiscal, né? O Haddad sendo aí o cara que puxa a questão do déficit zero para o ano que vem, que é o que está nas metas, o Bruno comentou. Como é que você vê essa briga ali dentro do próprio partido, dentro do executivo, nessa questão fiscal, num contexto em que a economia vai desacelerar e que aí o pessoal vai querer mais dinheiro para... Né? E com eleições municipais que você não comentou no final do ano que vem, ou seja, precisa mostrar resultado para não fazer feio nas eleições municipais. Como é que você vê essa briga de força e isso pende para que lado? Boa, acho que tem alguns pontos importantes. A palavra meta tem uma importância, né? A gente foi governado por uma pessoa que dizia que não ia estabelecer meta, mas quando atingisse a meta, dobrava a meta, e agora a gente está discutindo metas sem qualquer relação com possibilidade efetiva de se cumprir a meta, porque a gente sabe que é absolutamente improvável a gente conseguir atingir essa meta zero, né, do governo. Assim. Ninguém consegue fechar essa conta, ninguém consegue, e o Haddad tem sido muito otimista para fechar essa conta. Mas acho que mais do que a conta é o sinal, né? É o sinal de preocupação que na palavra do Haddad tem sido minimamente o mantra necessário para tentar se fazer entender pelo mercado e por alguns setores da economia. Então acho que esse é o primeiro desafio. Talvez seja mais um símbolo do que propriamente algo que se tenha como possível. Segundo ponto, é um governo que trabalha, Juan, muito com o universo econômico. Por quê? Porque não dá para dialogar com o universo dos costumes. Não adianta comprar essa briga. Então quando eu falei que a gente tem um Congresso muito à direita para um governo eleito por um partido de esquerda, qualquer discussão no universo dos costumes vai ser derrota certa para o governo, inclusive correndo riscos a mais do que o possível em termos mesmo de permanência. Se o governo viesse com uma pauta ultra progressista e a apresentasse para o Congresso ameaçaria esse governo sem nenhuma sombra de dúvidas. Então o governo sabe que tem que tirar o pé. Nesse sentido, o governo vai apostar na lógica econômica, e vai apostar na lógica econômica por duas razões. Primeiro, porque é a pauta possível, e segundo, porque, caso seja bem sucedido no que diz respeito a uma melhora significativa no cenário econômico, que a gente sabe, em termos técnicos, que é muito difícil de acontecer, este governo passa a entrar, em termos de popularidade, na área de pessoas que mantiveram-se nesta lógica de polarização pós-eleição. Então o governo pensa no seguinte: eu melhoro o universo econômico, a pessoa que desconfia de mim deixa de desconfiar e volta para mim até porque eu não toquei nos assuntos da pauta de costumes. A pauta de costume então cai no colo do STF e o STF compra uma briga gigantesca com o Legislativo. O que está no STF que tem incomodado tanto o Legislativo conservador? Aborto, liberação de drogas e etc, etc, etc. Então percebe, houve um deslocamento dessa agenda política. Enquanto o governo estiver concentrado num tripé de pessoas atrelados ao universo, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Simone Tebet, a gente pode esperar tudo desse governo, menos um governo de esquerda. E esse governo é um governo de centro. Isso para o governo, em termos de sinal, é importante também, porque ele reduz a desconfiança de parcelas da opinião pública. Então as coisas estão interligadas. Então eu acho que isso mais ou menos responde a sua questão. Com relação à eleição, a gente tem visto muito o PL batendo na tecla: nós vamos fazer mais de 1.000 prefeitos no Brasil. Cara, claro que em política tudo é possível, mas eu duvido e duvido com força. PSD, que saiu de 600 prefeitos eleitos, já bateu 1.000 agora. Está batendo 1.000 porque está tirando o prefeito dos seus respectivos partidos. Porque eleito majoritariamente pode mudar de partido quantas vezes quiser. PSD, progressistas e União Brasil, para mim, são os 3 partidos do ano que vem. Portanto, o Centrão é forte e vai se mostrar forte nos municípios. Como você disse, tem que olhar para o Kassab, né? Tem que olhar para o Kassab. A variável Kassab é uma variável importante. E hoje o cara tem, em número de prefeituras, o maior partido do Brasil com folgas. Ele ocupa o espaço que o PMDB perdeu, e a gente vinha dizendo isso nas nossas análises lá no começo. O PSD um dia vai ocupar o espaço do PMDB. Rolou. Tudo bem, muito bom.
Bruno, Brasil desacelerando, PIB desacelerando, mudança de força, você comentou a massa de renda perde força, né? Ela cresceu bem, quando a gente olha ali para 22 foi em função do emprego, 23 em função dessa recomposição de renda, para o ano que vem tanto emprego quanto renda num ritmo mais normal e o freio de mão ainda puxado no juro, ainda que o juro em queda. Trazendo isso para o setorial, ou seja, trazendo para os nossos clientes que estão nos mais diversos segmentos, né? Então, como é que isso bate nos setores mais dependentes de massa, né? De renda e emprego, como alimentos e bebidas, como higiene e beleza, e como é que isso bate em setores que dependem mais de crédito, que tem tido um fraco desempenho, né? Então, eletroeletrônico, construção civil, maquinário mais pesado, exceção o maquinário que vai para o agro, né? Porque esse, mesmo com preço alto, a demanda do setor obviamente é elevada. Como é que você vê esse mix aí e essas mudanças de perspectivas para 24? Beleza, obrigado, Juan. Bom, acho que esse é a principal mudança, né, de 23 para 24, né? Essa mudança da composição do consumo, né? Então a gente vem de um momento, né, em que a renda, né, ou a massa de rendimentos crescia, né, e nesse sentido, né, quando a massa de rendimentos cresce, a gente vê aumento de consumo em supermercados, né, em vestuário, né, em bens não duráveis, né, que é onde tem ali a maior parcela de consumo reprimido, né, se a gente puder dizer assim, né, muito sensível à renda. E, ao mesmo tempo, né, um juro muito alto desincentiva o investimento, né? Então, desincentiva o investimento, desincentiva a tomada de crédito, né? Então, qualquer bem durável, né, que você for comprar, aquele que tem um valor unitário mais alto, que você precisa de crédito, você evita, você deixa para comprar depois, ou você não compra, pura e simplesmente, né? Isso a gente viu acontecendo em alguns eletroeletrônicos, em bens de capital, tá? E em veículos, né? Ainda que automóveis tenha crescido este ano em relação ao ano passado, a base de comparação é muito baixa, né? A queda no nível de produção e de vendas de veículos, né, desde a pandemia para cá, caiu muita coisa, tá? Então a recuperação desse ano não faz nem cócega em relação ao patamar anterior, né? Lógico que teve também uma mudança de preço, mas acho que aí é outra palestra de uma hora, né? Mas enfim, isso é o que a gente espera mudança para 2024, né? O crédito menos restritivo, né, e em relação a 23 mais barato, tende a favorecer o investimento, tende a favorecer os bens de consumo duráveis, tá? E isso a gente vê, inclusive, já refletido na nossa projeção para o PIB aberto, né? A formação bruta de capital fixo, né, que é o investimento, a gente vê em queda de quase 3% este ano. Tá? Isso tem muito a ver com a taxa de juros apertada. Para o ano que vem, deve crescer algo em torno de 4,5%. Tá? Então, é realmente uma mudança de perspectiva para esse setor, né, de maquinário, de bens de capital, de bens de consumo duráveis e da demanda mais ligada ao crédito. Isso não quer dizer que o restante do consumo seja ruim. Tá? As vendas de alimentos, enfim, de vestuário, devem continuar crescendo, mas num ritmo um pouco mais fraco do que em 2023. Tá longe de ser um cenário de recessão, tá? Ele é só um crescimento um pouco mais modesto. Muito bom, obrigado Bruno. Bom, a gente abre agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, levanta a mão, senão eu passo para o Fernando, que está com as perguntas do online. Ali tem uma pergunta, temos os microfones. Obrigado. Alô? Sim. Bom dia, Flávio, meu nome. Eu gostaria de fazer uma pergunta baseada em duas questões, que é o nível de emprego no Brasil, que o Bruno, inclusive, falou que está crescendo, e também a questão do crédito no Brasil, que deve melhorar para os próximos anos, segundo perspectivas. Mas pelas análises que eu tenho visto, as pesquisas que eu tenho feito, o emprego no Brasil tem crescido nos últimos meses. Ainda tenho dúvidas se é mais na parte pública ou na parte privada, o grande crescimento. E se isso não leva ao aumento das despesas do governo, que consequentemente vai aumento de dívida pública. Primeira coisa. E dois, crédito.
Eu vejo, por exemplo, você colocou, Bruno, que o crédito deve aumentar nos próximos anos com a queda da Selic. Só que a Selic também não vai ter um limite de queda baseado nos níveis de juros internacionais. Porque se nós baixarmos muitos juros aqui, nós vamos perder divisas, vamos perder, inclusive, o fluxo de capital internacional. Certo? Então, qual é o limite disso? Porque a gente vê uma perspectiva nos Estados Unidos, que é, digamos, a locomotiva, digamos assim, não tanto a China, que vai... Até que ponto eles vão conseguir reduzir esse juros, já que existe perspectiva, né, já no ano que vem, de fazer essa redução? O que eu ainda duvido muito, mas eu queria ver essa sua análise nesses 2 pontos. Obrigado. Beleza. Obrigado pela pergunta. Sobre o primeiro ponto, sobre emprego, né? Tá? Mas não chega a ser algo destoante, né? Algo que puxe sozinho. A gente vê crescimento, inclusive, no emprego formal, tá? Que é justamente a melhora da qualidade do emprego no Brasil. Né? Aquele número que eu mostrei, de ali, pouco mais de 100 milhões de ocupados, ele é o número do IBGE para o emprego total. Né? Então, ocupação formal, informal, inclusive setor público. Tá? Quando a gente olha só o emprego formal, ele também vem crescendo num bom ritmo. Tá? Então, para além da melhora do número de ocupados, a gente tem também uma melhora da composição desse emprego. E isso é estrutural no Brasil. Tá? Acho que isso é uma boa notícia, mas acho que a sua preocupação, né, com a questão do setor público, do tamanho do setor público, do tamanho do gasto, é uma preocupação super pertinente, né, dado que o governo se compromete com o aumento de gastos. Né? Então, essa pressão, né, pela qualidade no gasto público, ela precisa continuar. Acho que é algo que a gente precisa ficar ali com a lupa, ficar esperto. Tá? Sobre os juros dos Estados Unidos, você quer falar também? Imagina. Sobre os juros dos Estados Unidos, a gente tem, né, no nosso cenário, que o juro começa a cair lá do meio para o final do ano que vem. Tá? Mas começa a cair muito lentamente. De qualquer forma, como você falou, né, o batente que a gente tem para a queda dos juros, resultado fiscal melhor do que o que está no cenário de mercado, né, que é pior do que a meta, aí ele talvez consiga, né, o Banco Central, reduzir um pouco mais a Selic. Mas, por enquanto, eu diria que esses 9,75 estão bem calibrados, né, dado o nosso nível de risco e dado o cenário internacional. 9,75, só para complementar, é o nível que a gente está projetando para o final do ciclo atual de queda, que é um nível ainda que a gente pode dizer que é contracionista, né? Que está acima do neutro e que continua puxando o freio de mão dessa atividade econômica. O próximo ciclo deve ser de queda novamente, né? Então, assim, ele para em 9,75, deve ficar ali alguns meses nesse nível antes de iniciar um novo processo de queda, mas aí já alinhado com o processo de queda também das economias desenvolvidas, né? Então, o efeito sobre o fluxo tenderia a ser reduzido por essas questões. Juan, deixa eu só fazer uma observação em relação à questão política da pergunta no que diz respeito a emprego no setor público. É interessante notar que existe um conflito nessa história. O Lira retoma a ideia de reforma administrativa, o que é muito delicado para a agenda do país. A Gleice Hoffmann responde algumas semanas atrás dizendo: isso não é a agenda do PT. O PT não está apitando a agenda, cara. O PT não tem esta capacidade. O governo, ele, em tese, tem capacidade para tanto. E aí, não à toa, existe uma ministra destacada para pensar em reforma administrativa, que no senso comum é simplesmente cortar emprego no setor público, mas é algo infinitamente mais complexo do que isso, mas que muito provavelmente entra na agenda. O grande problema é entrar na agenda em 2024, porque em 2024 tem eleição municipal, e cerca de 25% dos empregos gerados nos municípios dentro das suas máquinas públicas são empregos de livre provimento, ou seja, cargos distribuídos politicamente. Então tem uma conta aqui que não fecha. Aí a gente poderia pensar, então o Lira vai deixar para 25. Só que em fevereiro de 2025 o mandato do Lira acaba. Mas ele vai tentar se perpetuar no poder. Rodrigo Maia tentou e não conseguiu. Então tem umas contas para fechar aí que são muito legais, Flávio. São muito interessantes desse ponto de vista político também. Mais alguma pergunta aqui ou passamos para o online?
Tem mais uma aqui, ó. Você leva, Fernando? Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, bem interessante todos os assuntos. Para o Humberto, a gente tem visto a polarização mundo afora, né? Assim, e a gente, acho que pouquíssimas democracias não tiveram essa polarização que a gente está vendo no Brasil, né? Ia perguntar o que seriam as nossas jabuticabas, o que são as características da nossa polarização, porque a gente tem muitos paralelos, por exemplo, com os Estados Unidos, né? A gente tem vindo à volta um pouco muitos paralelos do Biden com Lula, a gente teve até, infelizmente, uma invasão, uma tentativa de invasão. O que teria mais, o que seria uma tendência nossa que acompanha o global, das polarizações globais, e o que seria as nossas particularidades? É uma pergunta bem interessante. Acho que tem um tratado sociológico aí na história, assim, que é importante ser pensado enquanto lógica de comportamento. Eu não sei se exatamente é uma jabuticaba, mas o que eu tenho para mim é compreender em alguma medida o quanto a sociedade aguenta esse nível de estresse político. E eu não sei se é característica nossa ficar tanto tempo nesse nível de estresse político, apesar do Felipe Nunes estar trazendo nesse livro novo dele a ideia de que isso é uma novidade que parece que permanece mais do que a gente imaginava e se espraia para a lógica de consumo. Isso é bem interessante de ser observado. E o segundo ponto é o quanto que os partidos políticos que orbitam em torno dessa polarização têm interesse ou não na manutenção dessa polarização. Isso é muito interessante ser observado. Ou seja, o quanto que aquilo que se convenciona chamar aí de centrão, etc., que sempre a gente olha de maneira negativa, o quanto isso, por vezes, pode ser uma característica de atenuação ou arrefecimento dessa lógica. O governo Lula definitivamente não é um governo radical. Gostem ou não gostem do presidente da República, ele não é um governo radical. O Bolsonaro, ele foi radical no discurso, mas ele passou longe de certas radicalidades imaginadas a despeito de ter flertado com, com falas de rupturas institucionais muito preocupantes. Ele, em algumas medidas, e os seus, alguns dos seus seguidores ou alguns daqueles que tinham admiração pelo seu governo também. Mas tirando essa parte, que é muito preocupante, a gente não tem governos radicais dentro do poder legislativo. E talvez a gente tenha que dar como resposta a isso, ou acreditar a resposta a isso, a partidos que a gente vive criticando e botando dentro da cara e dizendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Não é tão absurdo quanto parece. Apesar de ter dado algum... A PEC kamikaze do ano passado foi algo preocupante. Mas a gente sabe o preço que tem reeleição e eleição nesse país. Mas no mais, eu tenho para mim que a gente tem encontrado respostas naquilo que a gente tem chamado de problemas ao longo dos últimos anos. E isso pode ser interessante. Agora, não vai ser a agenda do Executivo. Não foi no governo Bolsonaro, não foi no governo Lula, e dificilmente será nos próximos governos, a não ser que a gente consiga ter um nome para 2026 que fuja dessa polarização e que seja uma expressão dessa lógica mais centralizada, que é chamado de centrão, mas não necessariamente é de centro. Porque o que a gente chama de centrão hoje é bem centro-direita, tendendo à direita, sobretudo em aspectos conservadores. Então é legal pensar nessas questões. Muito bom, Dantas. Sei que já passamos alguns minutos aí do fim do evento, mas vamos abrir para o online. 2 perguntas, Fernando, passa para a gente. Vamos lá. Passa aqui pros Uma pergunta do Gustavo Sang. Ele pergunta sobre a questão geopolítica entre China e Taiwan. É um risco baixo em 2024? E para o Brasil, a agenda econômica continuará andando no Congresso em 2024? Alô. Oi, Gustavo, obrigado pela questão. A gente tem um assunto em economia que a gente rouba na matemática, que é a teoria dos jogos, né? E aí tem aquele joguinho, China ataca, não ataca, Taiwan ataca, não ataca.
Só o fato da China já achar Taiwan uma ilha revoltosa por tanto tempo e não ter atacado já diz muita coisa, porque é muito fácil. É só descarregar ali, né, alguns aviões. O Xi Jinping fica brincando, né? Ele, vou atacar, não vou mais. Passa o avião, não vou mais. É, exatamente. Tipo, festa de vai chover. Então, assim, existe um risco da China atacar Taiwan, sim. Tanto porque, lembra do Anne Hanning que eu falei na apresentação? Ele foi deslocado para fazer a parte intelectual da anexação de Taiwan. Então, isso assim, é um sinal, né? Olha quem eu coloquei. Inclusive, ele já devia ter se aposentado, mas o Xi Jinping está invertendo, inclusive, essa ordem. Então, existe essa. Mas o custo é muito... era obrigatório se aposentar com 65 anos. Ele falou, não vai aposentar mais. Mas o custo é muito grande. Então, assim, eu acho que a perspectiva de médio e curto prazo é que não haja a invasão. E existe uma lenda, que eu não sei nem se é lenda, que a TSMC em Taiwan tem um dispositivo de autodestruição. Que se a China, tipo, missão impossível, né? Fico imaginando Tom Cruise apertando o botãozinho vermelho. Que se a China invade, ela se autodestrói porque para ela não pegar a tecnologia, para a China não pegar a tecnologia. Inclusive estão fazendo em Phoenix, Arizona, uma TSMC exatamente igual a Taiwan, com um investimentozinho de 50 bilhões de dólares. Sobre a questão da pauta econômica no Congresso, continua. O governo não tem outra escolha, não tem outra pauta. Né? É improvável que a gente se desloque disso. Talvez demore um pouco mais, talvez a gente tenha alguns problemas relacionados ao próprio calendário eleitoral, né? Aquele fenômeno medonho chamado recesso branco, aquela desaceleração das votações, etc. Talvez alguma coisa relacionada ao ambiente eleitoral mesmo, efetivamente, mas não há escolha. O governo apostou nisso e muito provavelmente continuará apostando como forma de melhorar a imagem do próprio governo e capturar uma parte desse eleitorado para 2026. Boa, mais uma aí, Fernando, e aí a gente faz o encerramento. Vamos lá, então mais uma do João Paulo Antunes. Ele comenta que o Juan, no início, comentou sobre um plano gratuito onde temos acesso aos dados. Quais são os dados? Existe uma versão paga? Qual a diferença entre elas? Adicionalmente, quero saber qual a vantagem competitiva das empresas que contratam o software. Bom, vamos lá. De fato, sim, muito do que a gente viu aqui está lá na nossa plataforma, né? Dados, projeções. A parte gratuita, ela tem um conjunto selecionado de algumas variáveis, muitas principais, então tem PIB lá, tem taxa de juros, tem câmbio. Vale dizer que a Foreign Intelligence ano passado foi a instituição no Brasil que mais acertou taxa de câmbio, né? O nosso CEO, o Bruno, foi receber o certificado na mão dos diretores do Banco Central lá em Brasília, no começo desse ano. Então, assim, tem muita coisa boa lá que a gente já distribuía e que agora a gente trouxe para a plataforma. E, obviamente, a versão paga tem tudo isso muito mais, né? O índice de governabilidade aqui que o Dantas mostrou, com suas aberturas na relação do executivo com o legislativo, com a opinião pública, a questão do judiciário, enfim, tem várias outras questões. A parte de modelar, assim, da mesma forma que a gente gera projeções aqui e acerta e tem esse reconhecimento público, é o mesmo tipo de algoritmo, a mesma estruturação em termos de modelagem que a gente faz para os nossos clientes. Tá? Então, a Foreign Intelligence ela consegue, de fato, reduzir erro em projeções e fazer com que as empresas, de fato, tomem, aí, melhores decisões. O que a gente viu aqui é só o início de um processo que é a análise da economia internacional, política, Brasil no macro, antes da gente, obviamente, ir entrando nos setores das empresas e nas consequências que tem, obviamente, aí para as empresas tomarem, de fato, melhores decisões. Já que não houve pergunta aqui para os palestrantes, só vou pedir para cada um aí 30 segundos, considerações finais e agradecer a todos aí que tiveram presente. Bom, gostaria de agradecer primeiramente o convite da Foreign Intelligence para participar aqui.
É um prazer estar do lado do Humberto, do Bruno, do Juan. Quase nós conseguimos fazer uma quadra palmeirense, mas eu vou tentar hoje ver se eu almoço com ele, convenço. Difícil convencer um cientista político, mas eu vou tentar. Então, muito obrigado estou à disposição. Qualquer coisa, tem meu e-mail lá na apresentação, pode passar a apresentação. Qualquer dúvida, estejam à vontade para mim falar. Boa, André. Tô considerando, viu, porque eu tive uma adolescência muito próspera, é legal manter o ritmo. Tô quase virando palmeirense. Bom, pessoal, obrigado aí, agradecer muito a oportunidade de a gente estar aqui debatendo. Alegria fazer parte desse time, estar em casa, né? E agradecer a André, Bruno, Juan, enfim, para a gente poder fazer esse debate. Agradecer a todos e todas que estiveram aqui com a gente e, obviamente, aqueles que estiveram em modalidade virtual. Estamos à disposição, nosso trabalho continua, as análises políticas continuam sendo feitas, né? Inclusive com a professora Joyce Luz aqui com a gente hoje, né? Minha companheiríssima, coleguíssima, queridíssima cientista política que divide as reflexões da 4i a respeito desse assunto. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, agradecer aqui a presença do André e do Humberto, né? Acho que é um prazer falar depois de contribuições tão legais, né? De um debate tão alto nível, né? De informações tão bacanas para a gente calibrar o nosso cenário, né? Nosso cenário econômico, nosso cenário de longo prazo, enfim, o que a gente pode esperar para o futuro, né? Como o Juan falou, isso é pano de fundo para todos os trabalhos que a gente toca na casa, né? Então, enfim, para uma projeção de preço de etanol, tudo isso é considerado, tá? Então, essa é uma parte muito bacana do trabalho, né? Dividir aqui espaço com gente tão brilhante. Bom, obrigado. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos, pedir, né, para quem está em casa e para quem está aqui preencher a pesquisa de satisfação, né, para a gente é importante, né, a gente tem feito esses eventos mensalmente, sempre com o intuito de melhorar. Esse foi o último evento de 2023, provavelmente em janeiro a gente não faça, que é um mês mais morto na cidade de São Paulo, mas em fevereiro a gente já deve trazer aí um novo tema, novos convidados. Então agradeço a presença de todos, agradeço a presença de quem nos assistiu no online e ficamos à disposição, inclusive peço para a equipe comercial nos passar as perguntas para a gente poder responder quem não teve, né, a oportunidade de participar. E quem está aqui, a gente está obviamente aqui à disposição para esse bate-papo pós-evento, tá bom? Obrigado a todos e um excelente 2024.